A oração não é algo optativo, não é? Não existe filho de Deus que não orem. A oração é uma ordem de Deus para nós. Às vezes, muitas pessoas me fazem perguntas do tipo: se Deus é soberano, se Ele dirige todas as coisas, se nada vai frustrar os planos de Deus, por que nós temos que orar? Não é? Nós queremos falar um pouco a respeito disso, junto com aquilo que vamos falar a respeito de oração. Nós precisamos abraçar toda a verdade que a Bíblia nos traz de Deus, sem criar mais obstáculos do que aqueles obstáculos naturais que nós já temos. Quando nós não queremos crer em algo ou aceitar algo, nós levantamos barreiras, não é? Spurgeon dizia que muitas pessoas, quando vinham lhe pregar sobre algumas doutrinas, diziam assim: eu não consigo entender isso. E ele disse que às vezes respondia assim: olha, Deus, apesar de ter nos ordenado a ensinar isso, não nos ordenou fazer você entender, não é? Você precisa querer entender, pedir a Deus que abra sua mente, seu coração, porque a nossa obrigação é ensinar claramente a verdade, mas fazer você entender algo que está fora do mandamento de Deus para nós, e é verdade. Então, em 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12, vai ser um texto do apóstolo Paulo, em que nos ensina algo fundamental sobre oração e sobre a vida que nós levamos hoje. Diz assim o texto: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, em primeiro lugar nós oramos porque Deus ordenou. E aí não é uma questão de para que serve a oração. Deus nos ordena algo e nós obedecemos. Para que serve? Não é o caso, não é? Então ninguém devia primeiro querer essa resposta para depois obedecer a Deus, não é? O primeiro motivo pelo qual nós oramos é porque Deus ordenou. O Deus soberano, que a pessoa disse, Deus não é soberano, Ele não faz tudo conforme Ele quer. Por que nós temos que então orar, se Ele já sabe tudo e já determinou, porque Ele mandou, não é? E quando Deus ordena algo, não cumprir isso é pecado, não orar é pecar, e os filhos de Deus sentem fome de comunhão com Deus. Mas como algumas pessoas pensam que orar é só pedir coisas, elas têm dificuldades. A verdade é que Deus ordenou e nós obedecemos, e só isso já seria abençoador, estar obedecendo Deus, porque Deus quer corações que obedeçam. Mas o apóstolo Paulo nos ensina algo muito maior aqui. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Isso não é uma oração, não é? Eu vou falar sobre oração, isso que Paulo está dizendo não é oração, mas é um relatório da oração que ele faz. Ele diz: olha, por causa disso que eu vinha falando antes, eu oro por vocês. E aí ele diz o que ele ora, não é, para aquela igreja. E nós, há uns domingos atrás, meditamos exatamente sobre o grande sucesso que era a igreja dos Tessalonicenses. Era a igreja que o apóstolo Paulo dizia: olha, eu me orgulho de vocês, eu onde vou falo a respeito da fé de vocês. A fé de vocês tem sido motivo de ânimo para muitos outros lugares. E nós vimos que aquela igreja vivia debaixo de um grande sofrimento. Não é das nossas pequenas faltas de um conforto aqui e outro ali. Eles viviam numa terrível perseguição. Suas vidas estavam correndo perigo o tempo inteiro. Seus bens eram tirados, seus empregos. Eles eram vítimas de abuso físico, não é? Eram vítimas de violência. Eles não tinham nada comparando a nós. Paulo diz: nós sabemos o quão sofredor vocês são, quão sofredor é a igreja dos Tessalonicenses. No entanto, vocês são um grande sucesso, não é? E nós meditamos a respeito disso.
para esta igreja, cheia de sofrimento, dor, morte, perseguição, desprezo da sociedade. O mundo não achou eles maravilhosos e relevantes. Eles viviam excluídos. A sociedade os perseguia, os maltratava. Que tipo de oração você faria por essas pessoas? Paulo está falando não só, sabe, ele está dizendo aos Tessalonicenses a natureza da sua oração. Ele não só diz, eu estou orando por vocês, mas ele diz sobre o que ele estava orando para aquelas pessoas, gente como eu e você, casado, com filho, solteiro, querendo construir a vida. E isso nos mostra o padrão elevado de oração que Deus tem para nós. Isso nos envergonha, queridos. Aquelas pessoas tinham grandes necessidades. Aquelas pessoas estavam sofrendo, estavam sendo presas, estavam apanhando. Sua saúde ficava debilitada naquelas cadeias, sem nenhuma condição de higiene. Essas pessoas sabiam que era sofrer por causa do Evangelho. O que eu posso dizer, em primeiro lugar, é que infelizmente a maioria dos cristãos, das orações dos cristãos, é completamente mal direcionada, porque ela sempre está direcionada para as coisas erradas. Num dia como o de hoje, nós temos milhares e milhares de cultos no Brasil. Muitas pessoas estão loucos para receber uma oração. E as orações, na maior parte, na grande maioria, estão direcionadas para as coisas erradas. A maioria dos cristãos tem o seu tempo em oração, pensando em si mesmos e nas coisas que amam. Pensam em coisas muito rasas. A oração é mal direcionada, ela é míope para a realidade à nossa volta. Na verdade, eu diria que grande parte das orações não passa da expressão do nosso egoísmo. São orações egoístas. A oração típica do cristão é por saúde, felicidade e sucesso. Sucesso no trabalho, sucesso na vida pessoal. Os milhões hoje estão orando por benefício pessoal, estão pedindo mais conforto, não que não tenham, já tem, mas no nosso mundo sempre há um conforto maior, não é? Estão orando por soluções para corrigir pequenos problemas da vida, que comparado aos problemas que as pessoas lá em Tessalônica estavam enfrentando, não são nada. Aquelas pessoas estavam morrendo, apanhando, sendo presas, perdendo seus bens, não tendo emprego, não tendo como sustentar a família. Quase 100% das orações feitas hoje, num dia especial de culto no Brasil inteiro, vai falar a respeito de casa, de cura, de comida, de emprego, de carro, de marido, de esposa, de promoção, de dinheiro. Enquanto certamente essas coisas fazem parte da vida, saúde, esposa, família, trabalho, filhos, apesar de elas fazerem parte da nossa vida, elas são coisas muito baixas perto da lista do apóstolo Paulo em oração. Como a igreja dos Tessalonicenses, esse é um homem que sofreu por causa do Evangelho. Ele mesmo diz, sofri a perda de todas as coisas, perdas financeiras, perdas de saúde, perdi meu bom nome, sou tratado como um bandido, volta e meia estou nas celas, sou preso, sou humilhado na frente das pessoas, me batem na frente da multidão, me chicoteiam, eu ando em perigos, entre irmãos, perigos no mundo. Toda viagem que eu faço de navio, ele afunda. Era um homem que sofria profundamente,
orando por uma igreja que sofria profundamente, não tinham conforto, mas as nossas orações, as orações feitas hoje no Brasil, se é que nós podemos chamar isso de oração, não é? Porque nós desenvolvemos uma visão da vida, né, centrada em nós. Elas são muito baixas perto da lista do apóstolo Paulo, apesar de serem coisas da vida, e elas são muito baixas perto das prioridades de Cristo, que disse que basicamente essas coisas nos seriam acrescentadas, não deviam ser nossa preocupação, nem na vida, nem nas nossas orações. Nós devíamos buscar algo que o apóstolo Paulo está buscando para esta igreja, não é? Jesus diz: não se preocupem com isso, se preocupe com os assuntos relacionados ao reino de Deus. Vocês são cidadãos do reino de Deus, esse reino não tem fim, não é possível que vocês gastem a vida preocupados com uma vida que está acabando. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, e quase que descreve quase todas as orações, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. Tiago é muito duro, ele diz: adúlteros, adúlteras. E porque em conexão com oração a Deus, ele chama as pessoas de adúlteros. Nós sabemos o que é um adúltero e uma adúltera. É alguém que trai o seu marido, a sua esposa com outro. Ele diz: vocês pedem coisas a Deus para gastar com o mundo. Vocês querem ser mundanos e querem que Deus seja o patrocinador. Vocês têm coragem. É como se uma mulher pedisse dinheiro ao marido para gastar com um amante. É o que Tiago está dizendo. Quando vocês pedem, voltados para os seus próprios deleites, vocês pedem a Deus que Ele seja o patrocinador do vosso mundanismo. E ele é duro ao falar isso. Então nós queremos tirar alguns pensamentos superficiais até, porque esse texto poderia nos dar material para muitas mensagens, porque está cheio de verdade sobre vida espiritual, vida de oração, sobre a nossa realidade. Mas antes disso eu quero fazer algumas perguntas para nós, porque nós falamos do Brasil, as pessoas estão orando, e nós? Algumas pessoas nem oram, não é? Nem tem uma vida de oração. Vamos pensar que todos nós temos. Quando você ora, sabe, pelas pessoas, pelos seus filhos, quando vocês oram pelo seu marido ou pela sua esposa, pelos seus amigos, pela sua igreja, o que você pede? Quando você ora sobre seus filhos, pais, o que vocês pedem a Deus? Quando vocês oram pela sua esposa, maridos, quando vocês, esposas, oram pelos seus maridos, quando você ora pelos seus amigos, quando você ora pelos seus colegas, quando você ora pela igreja, o que você pede a Deus? O que nós pedimos a Deus? O que você pede a Deus para você mesmo? Você orou hoje, orou ontem, o que você pediu a Deus? O tempo que você gastou em oração, o que você pediu a Ele? O que você deseja? Porque as orações, elas têm a capacidade de expressar os desejos dos nossos corações. O que você deseja para os seus filhos? O que você deseja para a sua esposa? O que você deseja para o seu esposo? O que você deseja para as pessoas que você ama? O que você deseja para esta igreja? O que realmente você quer? O que realmente você deseja? Se Deus aparecesse aqui numa expressão visível, não é? Uma teofania, e falasse para você, você pode me pedir 3 coisas, o que você pediria? Sem pensar. O que você colocaria diante de Deus? Olha, 3 coisas.
Foi o que Paulo pediu, ele pediu 3 coisas. O que você pediria a Deus? A questão é, os seus valores estão certos? Os teus valores estão no lugar certo? É isso que esse texto, em princípio, nos mostra. Você tem a lista certa de prioridades, que diariamente você coloca diante de Deus em oração. E se você ouvisse a voz de Deus de maneira audível, dizendo, me pede 3 coisas, você saberia. Nós estávamos falando no momento do louvor, que quando Moisés pôde fazer um pedido assim a Deus, ele disse, eu quero ver a tua glória. Muitas pessoas podiam pensar, perdeu o pedido. O cara está cheio de problema. O cara está no deserto com 1 milhão de pessoas reclamando. A vida do cara é um estresse só. Se eu morasse num deserto, não tivesse casa, morasse numa barraca, desmonta, carrega, não tivesse o conforto, e eu pudesse pedir uma coisa a Deus, eu ali, eu e Deus. Mas Moisés disse, me mostre a sua glória, Deus. É o que eu quero ver a sua glória. Ele tinha uma lista certa de prioridades, os valores estavam certos. Nós vivemos num mundo, e é claro, um mundo desviado, um mundo sem Deus, um mundo que não conhece o verdadeiro valor de nada. É um mundo que está caminhando para a perdição. Todo dia, agora com bombas, telecomunicações, todo dia a gente morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei quem. Isso é uma bênção, para todo mundo ver, a vida está acabando. Milhares e milhares tombam a cada dia. Nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam as coisas erradas. Se você olhar o mundo amanhã, segunda-feira, na hora do rush, o mundo parece um formigueiro. Todo mundo está correndo, todo mundo está buscando alguma coisa, mas aquelas buscas estão erradas. Aquele formigueiro operante enlouqueceu. É uma busca maciça, avassaladora. Isso invadiu nossas vidas. Isso mudou o evangelho em outra coisa. E muita daquilo que as pessoas chamam de evangelho hoje não passa de uma grande falsificação, produto da vida lá fora. Não significa nada aquilo que as pessoas estão buscando, e não devia significar para nós. Nós estamos no mundo para trazer significado à vida para aquelas pessoas. Elas precisam ver em nós que a vida e aquilo que se busca não pode estar relacionado a esse mundo e a uma vida de 70 anos. Essa é a função da igreja, ela é a luz do mundo. Mas as orações aos milhares desta noite estão dizendo para o mundo, nossas prioridades são as mesmas. E não é porque a sua vida é difícil, e nem porque a minha vida é difícil. Paulo está orando por pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, que estão sendo assassinadas, que estão apanhando, que estão sendo presas, que perderam seus bens. Numa época que não existia remédios para aliviar as dores das doenças mais comuns. Então a questão é o que nós estamos pedindo a Deus, o que nossas orações expressam, o nosso mundo, o nosso egoísmo. Há um livro famoso, de um autor famoso, Tchekov, chamado A Aposta, e ele fala sobre um empresário rico, na meia-idade, conversando com um advogado jovem ainda, seus 20 e poucos anos, todo animado, não é? E eles estão conversando a respeito se a pena de morte era melhor, ou a prisão perpétua, ou deixar alguém preso durante muitos anos. E aquele empresário rico era da opinião de que era melhor a pena de morte, porque dava tudo no mesmo. Se você deixar alguém confinado muito tempo sozinho, aquilo vai destruir a pessoa.
e a vida vai ficar um inferno tão grande que vai acabar em morte, do mesmo jeito. E o advogado dizia, não, eu acho que não, que ficar preso muito tempo, pior que seja, é melhor do que a morte. E aquela discussão vai se acalorando nesse livro, A Aposta, um livro de 1800, que eles acabam fazendo uma aposta. Aquele empresário rico, milionário, diz, olha, eu daria não sei quantos milhões de rublos se alguém ficasse 5 anos sozinho, num lugar, sem ver ninguém. Ele vai receber comida, vai receber alimento, pode receber algumas coisas, pode escrever cartas, mas não vai receber nenhuma. Ele vai ficar completamente isolado do mundo. As pessoas que vão cuidar dele sem ele ver, ou seja, vão colocar comida sem ele ver essas pessoas. Ele vai ser cuidado sem ver ninguém. Ele vai ficar sozinho durante 5 anos. Se alguém aqui aceitar e ficar assim, no final eu dou 5 milhões de rublos. E o advogado, um jovem ainda, falou assim, não, eu aceito a aposta, mas não aceito a aposta. Olha, em vez de 5, eu vou ficar 15 anos. 15 anos sozinho. E eles fazem a aposta, então, ele aumenta o montante para uma quantia exorbitante, que mudaria a vida daquele jovem. Então aquele ricaço pega uma das suas propriedades, prepara tudo e começa aquele tempo de ficar sozinho, isolado. E o jovem fica lá, e no início ele vai pedindo coisas, livros, sobre diversos assuntos diferentes. Chega uma hora que ele já leu demais, e ele começa a querer aprender outros idiomas, mas ele vai estudando e aprende vários idiomas lá, não tinha o que fazer, dia e noite sozinho, não via ninguém. E aí ele já cansou de aprender idiomas, ele pede alguns instrumentos, e os guardas lá, sem ser visto, ouviam ele aprendendo, e foi um passado do tempo, anos, viu ele se tornar um bom músico, e ouvia um piano o dia inteiro, mas depois o piano foi silenciando, ele foi pedindo livros de filosofia, e depois de 10 anos, ele pediu uma Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia, e metade do livro vai contando essa história, essa parte da história, não é? E a segunda metade do livro conta a parte do fim da aposta. Depois de 15 anos, aquele homem milionário tinha investido dinheiro de maneiras temerárias, e já não era um homem mais milionário. Ele tinha muito dinheiro ainda, mas se ele cumprisse a aposta, ele ia ficar sem quase nada. E o rapaz tinha ficado dos 25 aos 40 anos naquele lugar, como tinha dito. E ele então pensou, eu não posso ficar sem esse dinheiro. O cara realmente ficou 15 anos lá, eu vou ter que matar ele, e depois vou botar a culpa no guarda, não é? Porque eu não posso ficar sem dinheiro. E aí ele faz o plano e vai lá matar o cara na calada da noite, um dia antes, 2 dias antes do prazo acabar. E quando ele chega lá, dispensa o guarda, faz o guarda lá, por algum motivo, se afastar, e ele encontra o rapaz dormindo. Já era um rapaz igual a mim, não é? E ele está lá para matar o rapaz, mas ele vê uma carta escrita em cima da mesa, do lado de onde o rapaz está dormindo, e a carta dizia assim: amanhã às 12 horas eu estarei livre, mas antes de sair dessa sala, eu achei necessário dizer algumas palavras para você. Ele está escrevendo para o milionário, né, que fez a aposta. Com a consciência limpa diante de Deus, que me vê, eu declaro que eu desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo que os seus livros chamam de alegria nesse mundo. Ele tinha passado os últimos 5 anos lendo a Bíblia. Eu sei que eu sou mais sábio do que todos vocês, e eu desprezo todas as bênçãos terrenas, a sabedoria, porque tudo é inútil e falso,
enganador e não passa de uma miragem. Você pode se orgulhar, não é, de todas essas coisas. Você pode se achar sábio e belo, mas a morte vai acabar com tudo isso e vai lançar tudo isso em face da terra onde os ratos vivem, debaixo do chão. E os seus herdeiros, sua história, seus gênios imortais vão queimar quando essa terra deixar de existir. Você, na verdade, ficou louco e não está seguindo o caminho certo. A sua vida é uma mentira. Você transformou a verdade em mentira. Você chama aquilo que é deformado e feio de belo. E para provar a você como eu desprezo tudo que você valoriza, eu renuncio o dinheiro que você prometeu me dar, como uma abertura de um paraíso para mim, que agora eu desprezo. E para me privar do direito de receber os milhões, eu vou deixar esse lugar 5 horas antes do prazo acabar, para mim perder o direito ao dinheiro, quebrando os termos. E ele assinou o seu nome. Então o banqueiro, aquele homem que já não era tão milionário, leu, saiu quietinho, foi para casa, e os guardas depois avisaram a ele que algumas horas atrás eles viram, sem entender porquê, o rapaz fugindo do cativeiro, faltando poucas horas para completar os 15 anos, e indo embora, e nunca mais foi visto. E aquele homem ficou completamente arrasado, não é? Com aquilo, porque ele chorou e descobriu que toda a sua visão de vida era uma mentira, que o que estava mais se preocupando ele era matar um homem. Tudo porque depois de ser tão rico, ele já não tinha tanto assim, e a vida dele era um engano. É um livro excelente. É um livro que fala sobre nós, que fala sobre a nossa sociedade. Nossos valores estão errados, e é isso que a oração está nos mostrando, sabe? Então o apóstolo Paulo, depois de iniciar a carta, de falar aquilo que nós meditamos algumas semanas atrás, e depois de falar sobre a vinda de Cristo, sobre o reino eterno, a qual aquelas pessoas sofredoras, desprezadas, sem nada, ele disse: conscientes disso, eu oro por vocês, para que o nosso Deus faça vocês dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito na vida de vocês, e toda obra que procede da fé. 3 pedidos, sabe? Que eles tivessem uma vida digna do Evangelho, que Deus cumprisse na vida deles tudo aquilo que flui da revelação do próprio Deus, e que o serviço deles para Deus fosse cheio de poder. Há tanta coisa nessas 3 coisas para cativar nossas mentes profundas, não é? E nosso tempo é tão curto. O mundo está cheio de tolos, é o que Tchekov quis mostrar com seu romance. Tolos que não aprendem nunca. Nós enterramos nossos pais só para repetir o que eles fizeram. Nossos filhos nos enterram só para repetir a mesma coisa. Será que a cada sepultamento não é um testemunho suficiente de Deus para nós, de como a vida de todo homem acaba? Esse aquele rapaz descobriu. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos sua palavra, nós somos as únicas pessoas no mundo que não podíamos ser tolos. O fato de quase toda oração nessa noite no Brasil ser uma oração egoísta, voltada para propósitos pessoais, simplesmente nos mostra quão tolo nós somos. Nós não precisamos perder nosso tempo nos esforçando ao máximo para conseguir aquelas coisas que, em última análise, não vão ter nenhum valor. Nada. Nós não precisamos gastar nosso tempo inteiro, toda a nossa vida, toda a nossa saúde,
ganhando aquilo que é impagável. 3 desejos de Paulo. Você ora assim pelos seus filhos. Quando você ora pelos seus filhos que tem a vida pela frente, porque o que você pede a Deus? Que eles sejam um sucesso, ganhem muito dinheiro, tenham muita saúde, tenham um bom casamento no futuro, pela sua esposa, pelos seus amigos. Se você soubesse de uma igreja, de pessoas que você ama, amigos, como Paulo aqui em Tessalônica, sofrendo, apanhando, perdendo tudo que tinha, pelo que você oraria? Sabe, nós oramos pelos seus pedidos, e nós ficamos envergonhados do evangelho que é pregado hoje, das orações que são feitas nas igrejas, das orações que são feitas nas casas, das orações que nós colocamos diante de Deus. Mas antes, Paulo diz assim: para este fim também oramos por vocês. Ele recorre a esse recurso, fosse o que fosse, que ele queria para os Tessalonicenses, ele sabia que só poderia ser obtido pela oração. Ele não se voltou para a engenhosidade humana. Olha, eu desenvolvi mais um livro aqui de 5 passos para vocês, como é tão comum hoje no mundo evangélico, 5 passos para a maturidade. Não, ele não se virou para algum programa, ele não ficou pensando num programa engenhoso, ele se virou para Deus. Ele pregou a verdade àquelas pessoas, ele pregou uma verdade que ele sabia ser suficiente para aquilo que eles estavam vivendo, aquela dor, aquele sofrimento. E Paulo recorreu à oração, sabe? Por isso, rogamos a Deus sempre por vós. Ou seja, em primeiro lugar, ele orava por eles. Em segundo lugar, ele orava o tempo todo, é o que ele diz. Isso é típico de Paulo. Nas cartas de Paulo estão cheias de oração. Nessa carta aqui haverá muitas orações. Aqui já no primeiro capítulo, ele dá um relatório da sua oração. E as orações de Paulo, olhe as orações nas suas cartas, olhe para esse relato de oração. A oração dele era de alguém que tem uma percepção aguçada da vida. Paulo dizia: nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas nós nos atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. E ele ora de uma forma direta, ele não tem essas orações: Senhor, abençoa eles, Senhor, tem misericórdia deles, Senhor, não, ele não é genérico. Grande parte das orações é um monte de, genérico. Não há um pedido de verdade que está impulsionando o coração. Paulo não ora de forma geral, ele ora de forma específica. Por exemplo, a oração dele para os Efésios: eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo que excede a todo entendimento. Eu oro para que vocês conheçam. Ele faz várias orações em todas as suas cartas. E esses objetivos aqui, que eles sejam dignos do Evangelho, que eles sintam que o Rei da Glória morreu por eles, que eles vivam uma vida para Ele, para honrá-lo. Ele está pedindo: faça eles dignos, não permita de maneira nenhuma que eles vivam uma vida que não dignifique Cristo diante da cidade de Tessalônica. Que cumpra neles todo o propósito que a tua palavra tem, e que eles tenham um serviço eficaz, que eles sirvam a ti. Ele orou assim, ele procurou aquilo que era de melhor para aquelas pessoas, e orou por Deus, a Deus, para que elas obtivessem isso. Ele queria o melhor, mas o que é o melhor, queridos? Nossa geração é uma geração que tem frases: eu quero o melhor de Deus para você. Quando as pessoas estão falando isso, eles estão pensando em dinheiro, em casamento feliz, em saúde, em emprego. Paulo está orando o melhor que ele podia para aquelas pessoas que não tinham nada, estavam sofrendo, estavam morrendo.
que eles fossem dignos do Evangelho, que Deus cumprisse neles aquilo que a palavra de Deus revela, e que dessa maneira eles tivessem um servir a Deus eficaz naquele lugar. Sabe, Paulo era um pastor, e aqui ele mostra um coração de pastor. Essa essencialmente é o que o pastor é, como está em Atos, revela isso, como eles pediram, queriam que os apóstolos se afastassem para cuidar de outras coisas que eram importantes. As viúvas gentias estavam tendo dificuldades, mas eles disseram: não, nós vamos ter que arrumar alguns homens para fazer isso, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. A palavra e a oração, esse é essencialmente o chamado, sabe? Porque depois que nós pregamos a verdade de Deus, nós sabemos que ela não é suficiente, de que isso não é suficiente, não por causa da palavra de Deus, mas por causa do homem. Nós não temos nenhuma estratégia. Então o pastor faz o que Paulo está fazendo: santifica-os, Deus, santifica-os. Eles já sabem a respeito disso agora, santifica-os. Nós damos a verdade e depois nós oramos para que aquilo se torne realidade. Esse é o padrão de oração para o pastor. É uma oração para a santificação do seu povo, para a maturidade, para não ser tolos como o mundo. É uma oração para o crescimento do seu povo. É uma oração para o desenvolvimento do seu povo espiritualmente. Eu disse aqui, quando você ora pelo seu filho, sobre o que você ora? Quando você ora pelo seu marido, você ora. Você ora assim: Deus, faça do meu marido um homem digno do chamado. Faça com que a tua palavra se cumpra na vida dele. Faça com que ele te sirva com poder. É assim que você ora pelos seus filhos. E pela igreja, o que você ora? Para que tenha mais gente, mais gente, mais gente? Ou você ora: Senhor, santifica esse lugar, santifica essas pessoas, nos faça digno do Evangelho. Paulo ora, sabe, ele ensinou a palavra àquelas pessoas, essa é a função, e depois ele ora. Essa é a dupla responsabilidade principal do pastor, sabe? Está cheio de textos que nós não vamos mencionar por causa do nosso tempo. Ele ora por aquelas pessoas. Essa carta não é longa. Ele pode ter escrito essa carta num período breve, mas ele ora várias vezes durante esse período. Ele ora muito, muito, muito por eles. Essencialmente, sabe, quem ensina a palavra de Deus, pastores, o que Paulo está fazendo, tem pouco tempo para ensinar. Eu estava na quinta-feira conversando com as pessoas. Eu prego 2 vezes por semana. Isso é insuficiente. Mas a despeito de nós termos pouco tempo para pregar a verdade de Deus para vocês, nós temos tempo, muito mais tempo para orar por vocês. É isso que Paulo está fazendo, é isso que ele diz, é isso que é a vida do pastor. É uma vida de oração, de uma oração constante pelo seu rebanho. O pastor deve levar suas ovelhas no seu coração. Santifica-os, Deus, os faça maduros, os faça dignos da tua palavra, que eles cumpram com poder o teu propósito, que eles dêem um bom testemunho lá fora, mostrando, Senhor Pai, que são agora dignos do chamado com que tu chamaste. Então nós não ficamos surpreendidos com Paulo orando, quando ele mostra o seu relatório. Paulo diz: eu sei, nós vimos como ele elogiou eles antes de dizer isso. Eles: eu sei que vocês estão sendo santificados, mas eu quero que vocês sejam mais santos ainda. Eu sei que vocês amam a Deus, mas eu oro para que vocês possam amá-lo mais do que vocês amam agora. Eu quero que vocês tenham um equilíbrio maravilhoso na vida de vocês, em honra e glória a Deus. Ele não orou sobre o que nós oraríamos por aquela igreja sofrida e por aquelas pessoas sofridas. Nós podemos pregar a verdade se estivermos comprometidos com ela, mas nós sabemos que não é suficiente.
Sabe? Nós precisamos solicitar a Deus todo o poder de Deus para que as pessoas obedeçam à verdade. Opere neles, Deus. Opere não só o querer, mas o efetuar, para que sejam dignos do seu chamado, para que sejam eficazes no seu chamado. É por isso que quando acontece algo bom em nossas vidas, quem recebe o crédito? Deus. Nós sabemos que não existe estratégia para fazer os homens ouvir a verdade e viver a verdade. O Deus que revelou a verdade deve aplicá-la ao coração e deve operar nelas. Então há uma atenção maravilhosa naquilo que nós fazemos. Nós advertimos vocês a viver uma vida que nós sabemos que vocês sozinhos não podem. Mas tudo isso não é discurso jogado fora, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder que opera a verdade de Deus no coração do homem. Então há essa tensão. Quando pregamos, mostramos que Deus exige obediência, e depois nós nos ajoelhamos e oramos: Deus, faça-os obedecer, por graça, faça-os dignos do seu chamado. É a única maneira, sabe? Mesmo um homem como Paulo não pode mudar as pessoas com suas palavras. Ele tem que ser um homem de oração, para que essa palavra seja transformada em vida, na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas, daquele lugar. Então muitas pessoas, e graças a Deus mais pessoas estão ouvindo sobre a soberania de Deus, elas dizem: olha, e por que então orarmos? Essa é a tensão constante na palavra de Deus. Como eu disse, a primeira razão porque Paulo ora por eles, porque Deus mandou. Deus não vai ser frustrado em nenhum dos seus planos, mas Ele nos ordenou orar, e a oração se torna então um meio em que Deus opera aquilo que Ele determinou fazer. Deus controla tudo, Ele vai fazer de qualquer jeito, é verdade. É essencial uma crença poderosa na soberania de Deus. Mas você vê, Paulo é o homem que mais falou sobre a soberania de Deus, mas poucas pessoas oram tanto quanto ele, de maneira tão centrada em Deus. Todos os homens na Bíblia que proclamaram a soberania de Deus eram homens de oração. É só um coração ímpio que pensa: Deus é soberano, não vou orar. Isso não acontece na Bíblia. Nem Paulo, nem Moisés, nem Daniel, nem Isaías, nem Jó, nenhum dos homens que proclamam com brados maiores a soberania de Deus deixaram de orar. Pelo contrário, oraram mais, com mais intensidade. É o que Paulo está dizendo: eu sei que vocês são os eleitos de Deus. É o que ele diz antes, na sua carta. Eu sei que vocês ouviram a palavra de Deus, e que vocês creram de fato nela. Eu sei que vocês em Tessalônica são um exemplo para todas as outras igrejas. A fé de vocês, eu me gabo de vocês, eu conto sobre vocês em todos os lugares. Eu sei que vocês estão proclamando a verdade, apesar da dor, do sofrimento e da morte. Eu sei que vocês se arrependeram, como Paulo mesmo diz, e saíram dos ídolos para Deus. Eu sei que vocês abandonaram os ídolos da vida, ídolos, não é? Que enche a vida do mundo lá fora: dinheiro, sexo, poder, coisas, os ídolos modernos. Ele diz: eu sei que vocês foram convertidos dos ídolos para Deus. Eu sei que você está esperando a segunda vinda. Ele tinha até que refrear um pouco eles. Nós vimos isso, que eles achavam que Jesus estava vindo. E eu sei que vocês amam uns aos outros como nenhuma outra igreja. Eu sei de tudo isso, eu sei que é verdade. Então eu vou orar a Deus para que vocês tenham ainda mais de todas essas coisas, que essas coisas abundem ainda mais. Você podia pensar: já que eles já tinham tudo isso, então ele podia orar. Não, essa é a prioridade do reino, sabe? Então no final, outra carta dele, no fim, ele diz para essa igreja: alegrem-se sempre no Senhor, orem sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o espírito, examine tudo com cuidado e retenha só aquilo que é bom.
Fique longe o quanto puder de todo o mal. Paulo está vendo uma igreja que está cheia, que tem um coração voltado para Deus. E Paulo sabe, eu sou um instrumento desse Deus soberano para operar essas coisas neles, através da pregação, e agora através da oração. Nossas orações são uma parte do plano eterno de Deus, pelo qual Ele efetua os seus propósitos. E a oração nos abençoa profundamente, porque ela nos mostra que nós não temos nada. O maior pregador de todos os tempos, ele tinha que pregar e depois orar: Deus, faça a sua obra, mude os corações, faça com que eles cresçam nisso, cresçam naquilo. Tu podes tudo, nós não podemos nada. Sem ti, nossa oração, a nossa pregação é fútil e vazia, não vai resolver nada. Deus é soberano, não há nenhuma dúvida a respeito disso. Isso nos leva mais ainda para orar. Jó 42:2 diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Provérbios 16:33 diz: a sorte é lançada no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Ou quando nós lemos Daniel, não é? Depois de ficar anos comendo capim com os bois, os animais, Nabucodonosor orou: Deus faz segundo a sua vontade no exército dos céus e nos moradores da terra, e ninguém pode deter a sua mão, nem dizer que fizeste. Isaías, no capítulo 46:9, Deus diz de uma maneira direta: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Essa é a soberania de Deus. Ele é soberano. Paulo conhece mais do que ninguém um Deus soberano, mas ele derrama o seu coração diante desse Deus em oração, para que Deus seja glorificado. Nós somos vazios sem ti, Deus. Nada, em vez dessa arrogância dos nossos dias, de escrevermos como fazer isso, como fazer a igreja reagir assim, como fazer a igreja ser um sucesso, Paulo diz: não, Deus, eu preguei toda a verdade àquelas pessoas, agora eu vou orar até que tu opere nelas a tua própria vontade, que tu determinaste desde todos os tempos. Em 1 Samuel, capítulo 12, tem um texto fascinante, diz assim, no versículo 19: todo o povo disse a Samuel: ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Eles tinham pedido um rei, e Samuel ficou arrasado, porque Deus era o rei de Israel. E Samuel ficou arrasado, e Deus disse a Samuel: Samuel, não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim. É a mim. Então Samuel houve deles esse pedido de oração. Por quê? Porque eles estavam com medo de morrer. Eles falaram: todo o mal que nós fizemos, agora nós acrescentamos esse mal, agora que nós caímos em nós mesmos, de que pedimos um rei, rejeitamos a Deus. Aí Samuel diz: não tenhas medo, de fato vocês fizeram todo este mal. Ele diz no versículo 20: mas não deixem de seguir o Senhor, antes sirvam de todo o coração. Vocês pecaram, mas vocês não vão morrer. Por quê? Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem pode livrá-los, pois são inúteis. Porque Deus não matará vocês por causa do seu grande nome. O Senhor não rejeitará vocês, pois o Senhor tem prazer em torná-los o seu próprio povo. Ele está dizendo: vocês mereciam morrer mesmo, mas Deus, por causa do seu nome, não vai matar vocês, para glorificar o seu próprio nome. E eles pedem: rogue por nós, rogue por nós. Samuel diz: vocês não vão morrer. Eles pedem: ore por nós para que a gente não morra. Samuel diz: vocês não vão morrer. Eu sei qual é o plano. Eu sei qual é o plano de Deus. E o plano de Deus é: vocês vivem. Vocês vivem, então não tenham medo, vocês não vão morrer. E depois, no 23, ele disse: mas longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Não é engraçado?
Eles estavam com medo e pediram: ore por nós, nós vamos morrer. Ele disse: vocês não vão morrer. Deus soberano não vai deixar vocês morrer, porque Ele tem um plano eterno, e no plano dele vocês não morrem, por causa da glória do nome dele. Eu já sei, vocês não morrem, mas eu não cometerei o pecado de deixar de orar por vocês. Isso é maravilhoso. Ele não disse: ele é soberano, já decidiu que não vai matar ninguém, eu não oro. Não, sabe, ele está dizendo: eu estou vendo o bom caminho de Deus para vocês, o bom propósito, eu quero me alinhar a Ele. Eu quero, não é fácil nossos corações pulsarem com o coração de Deus, com a vontade de Deus. A oração nos leva a isso. Eu quero o que Deus quer. Eu vou orar por vocês, eu sei que o plano vai dar certo, eu sei que o Deus soberano está operando este plano. Eu vou orar por isso. Longe de mim cometer o pecado. Isso é maravilhoso. Alguém podia perguntar: então por que você está orando? Porque o desejo do meu coração é o mesmo desejo do coração de Deus. E agora eu vou orar a Deus: faça Deus a sua vontade. Livra este povo, eles merecem morrer. Você vê a obediência, a oração e a soberania de Deus misturadas no mesmo texto, como está em Romanos 9. Paulo, no capítulo 9 de Romanos, diz: nem todo Israel é Israel de fato, nem todos os judeus são judeus no coração. É como a igreja visível, nem todos são da igreja invisível. No capítulo 9 ele diz: eu amei Jacó e odiei Esaú. Ou seja, Deus tem o direito de salvar quem Ele quiser, todos merecem se perder. E Ele diz mais, diz assim: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Amém? É Deus soberano. Deus está dizendo: eu vou salvar quem eu salvar. E Paulo está repetindo que Deus falou a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí algumas pessoas quiseram questionar: mas então de que Deus reclama? Paulo diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Você é louco. Não se discute com o Criador. Ele que faz você respirar para formular essa pergunta idiota. Ele expressa de maneira tremenda: Deus salva quem quer, nem todo Israel será salvo, nem todo israelita por fora é israelita de verdade. E aí ele chega no capítulo 10, e sabe o que ele faz lá? Ele ora, e ele diz assim: a minha oração é para que Israel seja salvo. Você não acha engraçado, queridos? Ele tinha acabado de dizer: Deus salva quem quer, nem todo judeu, olha, todo mundo merece se perder. Mas ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu sei o plano soberano. O plano soberano não elimina a nossa oração, não é? Ele o inclui. Eu amo, então, Lucas 22. Já me avisaram lá em cima que o tempo foi-se. Mas em Lucas 22, Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, o diabo pediu para te cirandar como o trigo. Satanás quer vir atrás de você, é o que Jesus diz. E ele está vindo. Eu sei que você vai sobreviver. Eu sei que a sua fé não vai ser destruída, porque eu orei por ti, para que a tua fé não seja destruída. Não vai ser um baque, você vai ser peneirado. Mas eu, no versículo 32, orei por você. Se tinha alguém que não precisava orar a Jesus, queridos, não é que ele acreditava num Deus soberano, é que ele era o Deus soberano. Na eternidade, ele determinou que Satanás iria peneirar Pedro, e determinou que a fé de Pedro não ia ser destruída. Ele é Deus, mas ele estava aqui como um homem. Ele queria nos mostrar como um homem que em tudo se submete a Deus vive. Ele não disse: eu não vou orar, eu mesmo já determinei tudo isso, que ele vai, Pedro não vai ter sua fé destruída. Não,
Jesus, como um homem, se prostrou e disse para Pedro: eu orei por você, para que a sua fé não fosse destruída. Você vai passar no teste e vai sobreviver, não porque você é capaz, mas porque Deus vai suprir a sua fé. Sabe, ele orou por Pedro. A oração e o poder soberano de Deus estão juntos. É isso que a Bíblia nos mostra em Apocalipse. Por fim, Apocalipse todo, João fala sobre a volta de Jesus, não é? Toda a revelação a respeito disso. E no final, Apocalipse 22, 20, ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus diz, sim, eu venho em breve, amém. Acabou. Ele falou tudo sobre a volta de Jesus. Depois ele diz: aquele que diz essas coisas diz que cedo ele vem, amém. Aí o que ele faz? Depois que ele encerra, ele ora: ora vem, Senhor Jesus. Ele ora para que Jesus venha. Alguém poderia dizer: pô, não entendi nada, João. Não foi você que ensinou tudo para a gente sobre a volta de Jesus? Diz que ele está voltando. 22 capítulos só para dizer que ele estava voltando. E agora você está orando para ele voltar? Ele diz: eu venho. E a sua resposta é uma oração dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem. Ele não diz: já que ele vem, está vindo. Não é? Vou ali fazer outra coisa. Não, não. Olha o que ele disse, olha que maravilha. Meu coração está pulsando com a vontade de Deus. Ele disse que cedo vem e eu oro: ora vem, Senhor Jesus, vem. Então, para nós encerrarmos, vamos voltar a 2 Tessalonicenses. Paulo agora, ele quer que aquele povo seja santificado, e ele sabe qual é a vontade de Deus para aquele povo. Ele já tinha dito: a vontade de Deus para vós é a santificação. Então ele ora: Deus, santifica-os, santifica-os. Eu sei que tu quer que eles sejam santificados, um povo santo, um povo digno do seu chamado. Então eu oro por isso. Eu me junto ao teu desejo em oração. Faça deles um povo santo, faça deles um povo digno, em meio aos seus sofrimentos, suas perdas. Se você quer orar pelos outros, é sobre isso que você deve orar, como primazia na sua vida. Se você ora pelo seu esposo, é sobre isso que você deve orar. E se você ora pela sua esposa, é sobre isso. Se seus filhos estão fazendo vestibular, vão entrar na faculdade, você deve orar para que seus filhos tenham uma vida digna do Deus que os criou. Deve orar para que eles, não é, cumpram aquilo que Deus os chamou para viver, e que cumpram isso de maneira eficaz, porque só isso vai importar para eles daqui a milhões de anos. Os próximos 30 e 40 anos da vida deles não é tão importante, sequer chega perto da importância daquilo pelo qual Paulo está orando. É por isso que aquela igreja estava morrendo, estava sem nada, estava pobre, estava sem bens, estava cheio de dores e sofrimento, e o apóstolo Paulo se põe a orar por eles. Em nenhum momento você vai ver ele orando todas as vezes nessa carta dessa forma. Essa oração que expressa apenas o egoísmo de pensarmos em nós mesmos, de termos valores tolos, como aquele milionário e aquele rapaz do livro de Tchekov, como o mundo lá fora. Sabe, você deve ver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para o meu filho? Que ele seja santo. Senhor, santifique-o. O propósito de Deus para o seu filho é que ele seja a imagem de Cristo. Então você ora todo dia: Senhor, faça dele a imagem de Cristo. E quando você vê que não é esse o caminho que ele está andando, você não fica passivo, você ora, você age. Mas acontece o contrário, você ora para que ele seja um sucesso no mundo e age em direção a isso. Para que ele seja a imagem de Cristo, você nem ora e nem age, você não faz nada. Paulo está nos mostrando: seus valores são mundanos, são fúteis, são tolos. Nós temos que aprender o valor das coisas com a palavra de Deus, não como aquele homem acabou aprendendo. Sabe, Deus tem um plano, e nós temos que nos juntar a esse plano. Qual o desejo
Deus para Jardim da Luz, que essa seja uma igreja cheia de santidade. Então, qual é a minha oração por vocês? Faça deles pessoas santas. A vontade de Deus para Jardim da Luz é que nós tenhamos um andar digno do Evangelho. Então, minha oração é: dê a eles um andar digno, Deus. É que nós cumpramos com eficácia o chamado de glorificar Cristo no mundo. Então, essa é a nossa oração. Porque nós pregamos, e a pregação sempre diz: faça, faça, obedeça, faça. E depois nós fazemos: Senhor, eles não podem, sem a tua mão, sem o teu poder, sem o Espírito Santo. Opere neles aquilo que eles já sabem. Esse é o nosso recurso, sabe? Saber sobre a soberania de Deus não diminui em nada a oração de Paulo. Ele orou, sabe? Faça eles dignos da vocação, cumpra os desejos do teu coração na vida deles, e que eles cumpram e façam a tua obra com poder. São 3 coisas magníficas, que talvez, muitas das vezes, nós nunca oramos. Como eu disse, talvez se você ouvisse uma voz, ou tivesse uma visão, não é? Como no Antigo Testamento de Deus, e falassem: faça 3 pedidos. Você ia pedir isso: me faça andar de maneira digna, me faça cumprir o teu propósito, e me faça fazer a tua vontade de maneira poderosa e eficaz. Ou seja, uma vida digna, uma vida plena, uma vida poderosa. 3 pedidos que Paulo fez para uma igreja que estava sofrendo, morrendo, sem nenhum bem, sem nenhum conforto. Uma vida digna, uma vida plena, uma vida poderosa. Nós vamos encerrar. Quando você orar pelo seu cônjuge, quando você orar pelo seu filho, quando você orar pelos seus amigos, quando você orar por esta igreja, quando você orar por esse pastor, ore a Deus: faça eles dignos, Deus, de quem tu és, para que tu seja glorificado. Dê a eles uma vida plena, uma vida abundante, cheia do teu Espírito, e que eles tenham poder, ou seja, para não só saber a verdade, mas para viver a verdade, a dignidade, o cumprimento, sabe? E um serviço eficaz a ti. Essa foi a oração de Paulo. Ele tinha falado antes sobre a vinda de Cristo. Do 5 ao 10, que antecede esses 2 versos, ele diz: elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino. Deus quer isso, é por isso que ele estava orando sobre isso. Pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu. Ou seja, há uma recompensa, haverá um momento, Jesus vai se revelar no céu. Ele está dizendo para eles: a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que está guardada para nós. E ele diz: o Senhor Jesus foi revelado no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em quem? Em vocês, os seus santos, e admirado em todos vocês que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ele está dizendo: por causa disso, por causa da volta de Cristo, então eu oro para que vocês tenham uma vida digna. Ou seja, todos os dias meditar na volta de Cristo não é uma coisa só para o futuro, queridos. Paulo está dizendo: essa meditação na vinda de Cristo produz uma vida agora, uma vida digna do chamado, uma vida que cumpre o bom propósito de Deus no mundo, e uma vida que faz isso com poder. É o que Deus faz. Pedro ensina a mesma coisa, João a mesma coisa. Aqueles que esperam a vinda do Senhor, purifiquem-se a si mesmos, assim como Ele é puro. Ou seja, essa espera faz toda a diferença no presente. Então a oração de Paulo é centrada
em Deus, no plano de Deus para aquelas pessoas. E Paulo diz: olha, eu estou orando a Deus por essas 3 coisas, para que aí em Tessalônica vocês possam experimentar isso, sabe? Eu procuro isso em vocês, eu anseio isso por vocês. Eu reconheço que é sacrificial, que para vocês viverem isso, vocês vão ter que estar cegos para o lixo da cultura que despeja sobre vocês valores falsos. Nós vimos que aquela cidade era rica, apesar deles serem pobres, que era uma grande cidade do Império Romano, apesar deles estarem sendo perseguidos e maltratados e desprezados. Era uma cidade de oportunidades que não estavam sendo dadas a eles pelo seu compromisso com Deus. Paulo disse: eu sei, eu reconheço que é sacrificial, eu reconheço que vocês têm que fechar os olhos para o lixo que é despejado pela cultura de vocês. Então eu oro por essas 3 coisas por vocês. Que pena, queridos, que pena que as orações feitas nesta noite mostrem um nível espiritual baixo que um evangelho falso levou à igreja dos nossos dias. Então, sabendo que o apóstolo Paulo orou por isso, quando você orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja, você sabe o que os valores de Deus nos impulsionam para orar. E seu filho só será um sucesso, como Paulo disse que a igreja de Tessalônica foi um sucesso, se eles viverem essa vida. Seu marido, sua esposa, seus amigos. Que nós possamos orar pelas coisas certas, que nós possamos orar com a mesma paixão do apóstolo Paulo, sabendo que esse Deus soberano, através das nossas orações, determinou que isso faria parte daquilo que Ele está fazendo na eternidade, que Ele decretou na eternidade, está fazendo no tempo. Que quando você for orar essa semana, ou quando você olhar para trás sobre tudo que você ora, que você possa sentir, se a sua oração não está de acordo com aquilo que Deus nos mostra ser as prioridades do reino, que você possa confessar a Deus nesta noite e dizer: Deus, que vergonha, minhas orações, em vez de expressar a Ti, expressaram o meu mundo, minha cultura, um mundo de coisas que se tornaram Deus. Que meu coração possa se voltar para Ti e orar de verdade daqui em diante. Vamos ficar de